Bora lá, pessoal, agora aqui pro pós-jogo aí, Ceará 1, Goiás 1. Hoje aqui o convidado especial é o João. João, vamos falar aqui agora com o tempo, jogo por jogo, desses primeiros sete que a gente teve até agora aqui. Algum comentário assim mais contundente aí, o que tu achou? Chegou a ver algum mais aí ou só o do Ceará mesmo hoje? Eu vi o do Santos e o do Sport aí, além do Ceará. O restante eu acompanhei só mesmo o resultado assim final. Eu vi poucos lances só do Santos, estava multado aqui que eu tava fazendo outras coisas assim, eu não vi o Santos muito forte. O Sport que eu vi, quando eu olhei, tava 3-1, mas acabou 3-2. Alguma coisa passou a estar na primeira temporada, não, né? Só a Chapecoense que sapecou 3-1 no Ituano, né? Foi, que aí é novidade. E também eu acho que teve, qual foi o time que bobeou? Foi o CRB, eu acho. Que ele Isso. deixou, que foi uma bobeada que ele fez na partida dele. Chegou a ver esse jogo, não? Não, só vi o pessoal comentando mesmo o resultado e eu vi os lances aí. E pelo que o pessoal tava comentando do jogo, o CRB entregou a paçoca. Cara, eu vi o jogo, eu acho que entregação pior, acho que foi do Botafogo. Tava ganhando, aí o América empatou. O CRB eu só achei pior porque tava bem o CRB, cara. Eu cheguei a ver, eu tava Isso. acompanhando o jogo. O pessoal tá Aí eu, falando que ele tava bem e deixou empatar, né? E virou, né? O Novo pois é, Horizontino. cara, levou o empate e depois a virada no final. Pô, mas tava bem o CRB, cara, não tava ruim não, cara. O CRB tava bem. Pois é, esse é o ponto, né? Porque o Novo Horizontino, se fosse só olhando o resultado, eu acho que assim, até era esperado às vezes, né? Que o time tá jogando bem. Só que pelo jogo assim do CRB, aí foi uma perda de ponto feia. Eu vi o do CRB porque eu tava preocupado. Eu já tô naquela fase assim, cara, é o último, digamos, compromisso do Ceará assim do ano, o mais importante. Copa do Brasil, a Copa do gente sempre Brasil. espera que vá bem, mas assim, isso é a realidade, né, cara? Chega no final da Copa do Brasil ali, fica muito difícil passar. Aí eu fui ver o do Isso. CRB por quê? CRB é o próximo adversário do Ceará. Eu queria ver se tava mesmo nessas coisas e cheguei a me preocupar, cara. Porque, tipo assim, o CRB tá virando uma força aí. E eu até cheguei a colocar num vídeo meu anterior aqui, cara, essa Série B tá complicadinha esse ano, viu? Essa É Série a B o Série pessoal B, tá mordido. tá? E também assim, é uma Série B que o pessoal às vezes pode olhar time assim e dizer que não tem tanto time com nome, mas o nível tá bem alto. O Novo Horizontino, por exemplo, no Campeonato Paulista, bateu de frente com muito time assim de Série A que deu medo assim. É um favorito para subir. O CRB também nessa Copa do Nordeste está jogando bem. Ele teve muita partida boa. É complicado perder ponto assim ou deixar de ganhar. E goleou o Ceará no passado, né? Aquele fatídico foi 4-1, parece, foi que o Novo Horizontino meteu no Ceará lá. O Horizontino foi quatro a e um. foi fora de casa. É um time forte, time bem treinado. E o CRB, acho que foi ano retrasado, né, que eliminou o Ceará na Copa do Nordeste. Então, assim, os últimos confrontos contra o CRB não tá assim, facilidade não. Aquele que perdeu até nos pênaltis. Acho que Pedreira foi do nas caramba. quartas. Foi. É isso aí. E o último jogo de ontem foi o Operário que ganhou do Avaí, mas também foi no finalzinho, cara. O Avaí segurou bem, mas levou um gol no final, parece também, se eu não me engano. Acho que foi no final o Avaí perdeu. O Avaí tá complicando, né? Aí o Mas no jogo outro ano. pareceu bom isso aí, ó. Chegou a ver algum lance Amazonas e Sport. Ó, o do Amazonas Esporte, o que aconteceu? O Esporte, ele jogou bem, começou até bem, abriu vantagem e tudo, mas acho que a partir do segundo tempo o time começou a trazer uma dificuldade pro jogo que não era para acontecer. O jogo foi se caminhando assim com o Amazonas na reta final, sendo até melhor. Mas Série B e questão de futebol, o importante é o resultado final e os pontos. O Esporte saiu de lá com os 3 pontos e tá bem aí. Mas foi um joguinho chato, viu? Eu Foi um tava joguinho acompanhando chato. aqui, chegou a estar 3-1 e o juiz acho que deu foi 5 ou foi 6 minutos, sei lá. Caramba, até levantar a plaquinha, até o Amazonas empatar, Até empatar. até Não, e o empatar. Amazonas demonstrou ser um timezinho chato, assim, tipo, não é aquele time que vai levar 2-0 e desistir da partida e ficar por isso mesmo. É complicado. Sabe o Mas que que também o eu, esporte, eu acho. Oi, pode começar. o que que eu acho que vai dar ruim pro Amazonas, cara? É aquele negócio, a mesma questão do Ceará em 2010. Eu acho que o Ceará em 2002 só tinha, se eu não me engano, só tinha o Ceará e o Vitória na
na A primeira região, né? divisão. Aí o Ceará parece que foi o Vitória lá da Bahia, né? O Ceará foi o Isso. time que mais Não, pior. viajou no Brasil. Cara, e esse ano o Amazonas, se tu botar para medir a distância aí de Manaus até as outras capitais aí onde vai jogar, cara, quem vai mais vai rodar aí é o coitado do Amazonas, viu? Não, pelo que eu tava vendo, o investimento, até por conta que é o primeiro ano assim da Série B, tá difícil para manter um elenco assim jogando 38 rodadas com essa distância. E eu acho que o calendário deles não tá tão legal assim, não, em questão de tempo entre um jogo e outro. É um time aí que, pra segunda, assim, a segunda parte do campeonato, no segundo turno, vamos ver como é que vai ficar ao longo do campeonato. Pode surpreender, pode, mas eu acho que assim, vai sofrer muito com isso da distância. Aí a gente ainda tem agora aqui para fechar essa rodada amanhã, 18 horas, Ponte Preta e Curitiba. Algum favorito? Não. Paz, eu acho que é empate. Eu acho que eu considero que os dois times estão A Ponte. ainda. É porque esse time de São Paulo, eu vejo assim, eles entram com a vantagem, porque, pô, os caras disputam o Paulista, a pré-temporada dos caras é no Paulista, né? Com o Palmeiras, com o É, São como o Novo Paulo, com o Horizonte. Corinthians É, e o Novo tal. Horizonte. É, poxa. E a Ponte Preta, eu acho que ela fez um campeonato até bom, né? O Paulista. E próximo lá, segunda-feira, tem Vila Nova e Guarani. Ah, eu não tenho nem Guarani também de ideia. São Paulo. É, o Vila Nova eu não sei mais como é que tá. Faz tempo que eu não tenho informação sobre o Vila Nova. E na terça, Brusque e Finalizando a Mirassol. rodada. Finalizando a rodada, né? Mirassol já tava na B, o Brusque que subiu, né? Isso. O O Brusque que Mirassol até subiu. jogou bem. O Mirassol teve muitas partidas boas, assim. Eu acho que eu nem lembro qual foi direito a posição dele, mas ele fez um campeonato até legal da Série B do ano passado. Ó, dos que subiu, o Operário já ganhou, o Amazonas perdeu, aí falta o quê? O Brusque, quem foi o Isso. outro? O Paysandu, né? E o Paysandu que perdeu pro Santos, mas o Paysandu jogou bem. É, No Paysandu, até porque ele pegou talvez o time mais forte dessa competição, assim, questão de favorito. E fora de casa ainda na estreia, mas eu achei interessante o jogo do Paysandu. Não mostrou assim ser um time assim que só veio para subir assim e sofrer, não. Foi um timezinho que mostrou um potencial até legal. E dentro de casa eu acho que vai ter muitas partidas que vai ser difícil, viu? Estádio lá lotado. Vai ser um timezinho que vai dar trabalho, assim. Vamos ver como é que vai ficar no decorrer do campeonato. bora agora acompanhar agora pro jogo de hoje aí do Ceará e bora acompanhar aqui os melhores momentos pra gente comentar aqui. É curtinho, não vai ficar muito grande não, mas acho que tinha mais coisa pra mostrar aqui, mas o pessoal não mostrou, mas faz parte. Cara, o Ceará jogou bem, cara. Saulo perdendo gol pra variar. Em cima do Messias, essa jogada aí, que era Messias esse também não Ceará. aumentou a pressão de jogar contra o Ceará. É assim, o Ceará jogou bem, mas para um time que tem a zaga do Lucas Ribeiro e Messias, dava para o Ceará ter. Agora esse gol aí, cara, é doído porque, ó. Tá certo, o Ceará tava todo em cima e leva esse contra-ataque aí. O que eu acho pior de tudo foi se o cara de fora da área, o cara entrou, foi quase na marca do pênalti ali pra chutar a bola, cara. Ou seja, encarou Não, todo e mundo, tira. teve três jogadores do Ceará cercando aí, quatro, quase cinco para uma pessoa, e ele conseguiu ter espaço para cortar e chutar assim. E o, E o senhor lembra que no finalzinho do segundo tempo, outro lance de escanteio do Ceará gera também um contra-ataque igualzinho a esse pro Goiás. Quase o mesmo esquema. Ele correndo sozinho, só que eu acho que foi o Thiago Galhardo não conseguiu tocar direito pro que estava vindo. Mesma jogada. O Ceará perde o lance do escanteio e gera o contra-ataque. e o lance do pênalti quase igual a jogada. Também aqui pela esquerda aqui. Cara, agora Isso. eu não sei o que foi melhor. O Richard pegar ou o Thiago Galhardo perder. Foi os dois aí. Cara, foi bom demais esse negócio aí, viu? Meu amigo. Rapaz, e o Agora, Richard tá se mostrando totalmente diferente assim daquela dos últimos traumas, né, do Ceará em pênalti nos últimos anos. mas eu só penso assim, cara. Não dá pra. Agora o Lourenço também tá. Um cara tá se destacando, viu? A frieza dele aí foi. Para bater pênalti foi. Agora sim.
O que eu não gosto muito é disso aí, ó. Por exemplo, tudo bem, tá lá o Richard e tal, tá cada vez mais se firmando como ídolo do time, mas ficar dependendo do cara pra pegar pênalti, não dá não, Não, cara. não dá. Agora tu Não dá. imagina se não é o Thiago Galhardo que bate, é outro cara, e o Ceará vira perdendo 2-0. Aí eu acho que não ia dar não, viu? Não, eu acho que se o Ceará tivesse tomado 2-0 ia ser uma partida que ficaria aquelas partidas clássicas, às vezes, do Ceará, que é fazer um gol e tentar buscar a partida toda para empatar e às vezes não consegue um empate. Aí vira aquela derrota sofrida. Ó, três lances capitais aí, eu acho, ó. Que foi Teve a bola na trave. a bola na trave, mas foi o pênalti. Acho que a bola na trave nem colocaram aqui nesse lance aqui, eu acho, nem apareceu. É, porque ela foi antes do pênalti. Primeiro, o pênalti que o Richard pegou. Foi fundamental pro resultado da partida. Conseguir o empate. Agora, esse gol, no segundo tempo, esse gol aí do que foi, tava impedido. Assim, tá, tudo bem, a regra tava impedido. Mas assim, é a falha que não pode ter na zaga, né, cara? Tipo assim, o cara passou. Se tivesse alguém aqui caído no canto aqui, sei lá, dando condição, mais uma vez o cara ia aparecer atrás da zaga e fazer o coitado Richard vendido, entendeu? Eu E é acho muito assim, muito sempre perigoso. De novo, tipo assim, pelo mesmo lado da zaga acontecer a mesma coisa. Então, tipo assim, isso. beleza, deu sorte, tava impedido, não valeu, mas eu achei muito perigoso. E aquilo que eu falei, rapaz, eu acho que infelizmente, esse menino Pulga, eu não sei se é melhor ele jogar como jogou agora e não fazer gol, porque se ele faz esses gols aí, mesmo que ele teve chance, que ele arriscou, que ele infiltrou, eu não sei como é que o Mancini treina também, deve ser assim, né, para ele procurar espaço, brocar a zaga, né? Isso. E se eu acho que se o Salão tivesse se machucado, tivesse um cara para completar jogadas aí do Pulga, cara, o Ceará tinha ganho fácil, fácil, fácil. O problema é que ele não tá fazendo gol. Não sei se isso é bom ou se é ruim, porque se começar a entrar gol do Pulga do jeito que ele tá jogando, cara, eu acho que ele não dura muito, não. O que que tu acha? Ó, sobre os erros capitais aí do Ceará, o que eu fico espantado é lance de cruzamento pro Ceará, que é para ser uma chance de tentar fazer um gol de bola parada, gera na maioria das vezes contra-ataque pro outro time, que é lance que dá perigo, porque a zaga tá toda na frente, você tem o jogador pegando na velocidade, que foi o lance do primeiro gol. Para mim, isso aí foi acho que 2, 3 vezes que o Ceará cometeu isso aí, que para mim é complicado. Se você vai pro ataque, toma um contra-ataque desse quase e leva o gol, por exemplo, é perigoso. E o do Pulga, eu acho que é também aquela questão de azar e sorte, né? Porque teve uns 2 ou 3 partidas que ele chutou mais de longe ainda, sem ângulo e conseguiu fazer gols. E agora, assim, aquela lá da bola na trave, ele bate certo, a bola faz a curvazinha, tira do goleiro, mas por azar bate na trave assim, quase não entra. Mas a saída do Saulo Mineiro quebra, porque o Ailon, ele é ponta, só que muitas partidas o Mancini colocava ele como centroavante, né? E ele até fala, ele como 9 não dá certo. Ele gosta de jogar na ponta para criar jogada. O que falta no Ceará é o centroavante mesmo, né? É o cara que consiga acertar as bolas. Teve um lance que o Pulga quase fez esse papel de atacante, que foi aquele chute cruzado, que ele ainda tenta dar um carrinho, só que não chega na bola, Uhum. no segundo tempo. Você lembra? Acho que foi o Raí que chutou, foi uma bola cruzada, o Ailon tenta cabecear, o goleiro tira, aí ele chuta meio que cruzando, aí o Pulga passa assim, raspando a trave, mas não consegue colocar. Agora Mas só. falta. O Ceará jogou bem. Falta realmente. Esse é o problema, falta fazer gol, né? É o resultado, porque Série B O jogo não é de jogar, score, não é de nota, não, é resultado. de score, cara. O problema é esse, ainda tá. E depois desse transfer ban, só deu pra trazer um goleiro e esse cara do Vasco, que eu não sei nem se. Cara, o cara do É o Vasco, não sei se Patrick, dá. né? Acho que é o Patrick Patrick. De Luca. Eu não sei, vai ver, tem cara que é assim, né? Chega na Série B, arrebenta e tal. Mas foi o que É, deu pra fazer, porque agora pra contratar, ou pelo menos pra perder, é só em julho. Né? Mas eu tô achando que isso. até lá, pelo que eu tô vendo, desde o Campeonato Cearense, tá, a Copa do Nordeste, o Pulga, eu acho que o Pulga não vai. Vai ser muito Não, difícil. Eu não sei quanto é que tá a multa dele no é. Ceará. Eu E acho que vai ser mesmo que. difícil. E o Vai ser problema é difícil mesmo, segurar a Pulga, viu? mesmo que consiga um dinheiro bom com possível venda,
ainda assim é difícil trazer alguém que consiga repor e jogar bem, pelo um preço acessível. Assim, e sobre outras saídas, eu tava vendo que o Cruzeiro tava sondando, né? O Richard, não sei se vai ter andamento ou evolução, mas que também é um perigo, né? Tanto que o Ceará trouxe o outro goleiro, porque o Fernando Miguel vai ficar fora da temporada por conta da lesão, e aí o Ceará só tá com um goleiro reserva, então aí já trouxe outro e nós vamos ver como é que vai ficar a situação do Richard até o restante da temporada. Porque o Richard está se mostrando bem. Teve um outro lance aí que ele salvou jogando bem assim, mas é complicado. Teve, eu Não tava vendo pode aqui ficar. na narração do Farias, é que ele falou que milagre, mas que ele tava impedido também, parece. Eu acho que tinha sido impedido, mas ele salvou também na cara, dentro da Foi, pequena área, eu acho, o chute do cara, no finalzinho do foi, segundo tempo aí. foi parecido com o lance do primeiro, aquele que o Galhardo ele tocou errado, né? Até o Richardson tirou, mas se tocasse o cara entrava sozinho para chutar, pronto, foi o mesmo esquema, só que o cara tava livre, óbvio, porque estava impedido, mas o Richard salvou. O Richard está se destacando bastante nessas últimas partidas aí. Até contra o último jogo contra o Sport, o Richard jogou muito. Fez defesa muito boa. E vamos agora para ver a questão das atuações individuais. O Richard não tem nem o que falar, né, cara? Mais uma vez, salvou o time. Se Isso. tivesse entrado aquele pênalti ali, ia ser 2-0, ia ficar muito complicado. Ainda salvou bola, mesmo sem valer. O Richard estava lá sem comprometer. É. Salvou o time. A zaga, como é que se portou bem, né? Porque o Ceará amassou muito, não teve muita pressão. Tirando o Isso. lance do gol que tava impedido, né? E o Tipo assim, David Ricardo. não foi muito vexame, assim, não foi muito tanto o trabalho pro Não, Richard, não. ainda bem, né? Isso. Foi só erros pontuais mesmo que acontece. Por exemplo, aquela lateral do Ceará conta que o Rai Ramos ele ataca muito bastante. Aí às vezes não fica alguém para recuperar aquele espaço que ele sobe. Então aquela lateral do Rai Ramos ela tem sofrido bastante com essa parte de ataque. E o pênalti em cima do David Ricardo, eu acho que foi aquele lance que eu acho que foi meio um lance complicado, né? Não sei se bate nas costas, na mão assim, mas de resto Ou, a zaga outra atuação aqui, a do Saulo. Perdeu um gol antes de se machucar, foi. Foi do né? lance que ele se machuca, né? Mas eu acho que foi o lance que ele perdeu o gol e se machucou. Foi ele e o Messias se machucaram na partida, Pois, naquele lance. pois é, agora aí fica complicado. Ficou complicado porque o Pulga hoje ele não conseguiu fazer os gols e o Ailon também, não sei. Pra mim, assim, um destaque legal também que eu gostei hoje, eu acho que nem precisou entrar o menino lá, que é o herdeiro dele, é o, o Richard, jogou bem. O Richard não, o Richardson jogou bem. Não tomou Jogou. amarelo, pra mim já é uma vantagem. Tá melhorando essa Tá, temporada melhor, dos tá amarelos. melhorando, não levou amarelo. Não precisou Inclusive nem foi o Richard entrar. que tirou um lance, assim, aquele que o Thiago Galhardo tava sozinho, ia tocar pro cara que tava entrando dentro da área, o Richardson tirou. Ele faz uma recuperação boa, tá Não, se ele jogou mostrando bem. O bem. segundo tempo ele salvou assim umas botas, jogou bem. O Jaime nem entrou, acho, né? Nem precisou entrar o Jaime e tal. Não, não entrou, Aguentou não o jogo entrou. todo. Também o Ceará teve uma folga boa, né? Do jogo do esporte até agora, teve uma folga legal. E Vai ter uma vai ter folga depois, maior. ainda mais. 9 dias. Agora, assim, Eric Puga de novo arrebentando, mas infelizmente não traduziu em gol, né? Nem teve ninguém para Mas, dar apoio para ele para aproveitar as bolas dele aí, para aproveitar em gol. isso, A gente não sabe se mas comemora ou não, porque vão acabar levando o menino. é uma joia que Mas realmente vai assim, ter. não é costume aqui eu não gosto de fazer isso aqui na página, não é para isso, eu não gosto de queimar ninguém, né? Eu não falo mal de jogador, até porque a função aqui não é essa. Então vamos falar mal não da pessoa, mas das atitudes. Cara, eu acho que não tá dando mais. Vamos aqui falar das atitudes do Janderson. Eu tava aqui quando ele apareceu assim atrás do Mancini, eu pensei, não, cara, não. De Rapaz, novo eu ele fico entra. pensando assim, eu queria que alguém fosse no treino e filmasse o Janderson treinando, porque ele deve treinar muito bem, cara. Não tem outra explicação, não. Cara, aí eu não sei se o Mancini gosta muito dele ou se o Mancini não gosta dele. Por quê? E Olha quer qual é a minha queimar teoria. ele pra se Ele livrar bota o logo. Janderson em todo jogo para dizer assim para a torcida: ó, cara, esse cara aqui não dá, não. Ó, não tem condição. Pressiona aí para tirar o cara.
Cara, infelizmente, para quem viu o Janderson jogando bem, né, no começo do ano passado, não foi? Lembra do Cearense lá? Eu ia falar exatamente isso. O Jogando bem Janderson, e ele tal. tem potencial. Ele sabe jogar. Dá para Ele lembrar quando foi o último gol dele? Não, né? faz, eu não dá nem pra lembrar a última partida boa dele, Dá imagina para como. lembrar o último gol do Janderson, não. Cara, e o Janderson, assim, é o único jogador que não decepciona a gente, porque ele faz só o que a gente já espera. Porque de uns A jogos gente não pra cá a espera gente sabe nada. que ele ou vai perder gol. Hoje, por exemplo, ele melhorou, ele não perdeu gol. Mas teve um passe ali do meio do campo, acho que foi do Castilho pro lateral lá, pro Rai Ramos, que a bola tava no peito do cara, ele foi lá, meteu a cabeça e foi lateral, cara. Rapaz, eu falei assim, meu Deus, o cara, Não, ele não faz nada, ele não ajuda, ainda atrapalha, não. velho. E o Janderson, ele é o ponta que joga no meio. Ele foge das pontas. O Ceará, depois que botou o Janderson, não teve mais jogada nas pontas. E Ele tava marcando ano o passado cara. ele não jogava na esquerda, o que que ele tava fazendo na direita naquela jogada ali, cara? É porque na esquerda é Não o me Puga, né? É. Não, e assim, é complicado porque ano passado, na parte do Cearense, na Copa do Nordeste, o Janderson, ele foi um dos destaques daquele time do começo do ano. Ele, junto com o Eric, até em questão de drible, em questão de criar jogada e intensidade, o Janderson ano passado estava se mostrando bem. Depois daquela Copa do Nordeste e até a Série B como um todo, ele tá igual esse ano. Ele realmente, não sei o que aconteceu, como é que tá o jogador, mas tá deixando, ele tá prejudicando o time quando ele entra. Porque você vê como se fosse um jogador a menos. É isso mesmo, a impressão que dá é que, ó, eu acho que não sei na posição dele, na opção tática do Mancini, ele não marca, não sei como é que funciona, se ele volta, alguma coisa assim. Eu não sei se ele entra com a função de segurar a bola lá na frente para ganhar tempo, eu não sei, cara. Eu sei que, assim, já há muitos jogos que ele perdeu o gol feito. Tá, não foi só ele, tá, não. Também teve o gol do Saulo, também perdeu na final, perdeu outro hoje e tal, tudo bem, mas é porque o Janderson ele não tá assim, a função dele quando ele entra não é fazer Ninguém gol, é sabe. segurar a bola lá na frente, mas ele nem se ele tá fazendo, sei lá, não sei Não. se tá E funcionando contra muito não. tá se tornando uma situação desagradável às vezes, porque na última partida contra o Sport, a jogada que deu o segundo gol parte desse mesmo lance, de você recuperar a bola, aí ele tenta fazer um drible, aí perde a bola e gera situação de ataque. Então é uma situação complicada. É um que se destaca assim negativamente, né? Porque eu acho que, como um todo, o elenco do Ceará não tem aquele jogador que a gente diz, não, esse aqui realmente toda partida a gente está sentindo que está prejudicando ou pesando. O time tá constante, né? Você vê que tem uns que tem uma. Consegue se destacar mais, outros não se destacam tanto, mas também não pesam tanto assim para a partida. Só que quando você vê que quando ele entra, é como se tivesse um vazio, assim, dentro do jogo. Você como se tivesse com um jogador a menos para jogar. Você sente que o time não consegue até nem confiar muito nas jogadas. Com o Ailon, o time jogava assim na ponta, tentava atacar. Com o Janderson, parece que o time, o próprio time fica consciente disso. É porque e também cara, o time tem uma dificuldade grande de fazer gol, né? Assim não consegue chegar tudo bem, teve o pênalti que foi feito e algumas jogadas ali, mas você não vê o goleiro do Goiás salvando o gol, ó, né? Teve muito escanteio e tal, tudo mais, mas você não vê. Então, o Ceará amassou, chegou ali perto da área do Goiás, mas assim, a efetividade mesmo assim, pô, para chegar é aquele negócio, cara, tem chance, é para fazer. Aquela do Saulo Luiz faz 1-0 ali, pronto, o jogo é mudar de figura. Aí depois vai para o amasso lá de qualquer jeito, leva aquela bola nas costas lá, Uhum. que que acaba ocasionando o gol. Mas, cara, futebol é gol. Então, não sei como é que faz do transfer ban e próxima janela. Cara, pegar mais atacante, eu não sei o que vai ser. E treinar o psicológico desse rapaz aí, ver se ele consegue fazer alguma coisa, né, cara? Pra Porque fazer. potencial ele tem, porque ele já jogou. Porque assim, uma coisa é quando você espera um jogador que nunca demonstrou nada. O Janderson já demonstrou, mesmo que de forma esporádica, mas ele demonstrou que ele pelo menos sabe jogar bola. Ele sabe jogar mais do que ele está oferecendo agora. Não sei se ele pode oferecer isso ainda, mas que ele já fez isso uma vez, já fez.
É o próprio psicológico, eu acho, o cara com aquela Confiança. pressão. é, não, tem que fazer gol, tem que fazer gol, tem que fazer gol. E acaba se enrolando, sei lá. Isso. Mas tomara que até o final do campeonato aí. No geral, eu gostei, cara. Essa estreia do Ceará eu achei boa. Achei muito interessante. Dá pra, dá pra melhorar? Claro que dá, né? Sempre dá, né? Mas considerando que teve mais gente que venceu aí, a gente tem que começar a pensar em pontuação. Para quem quer subir nessa série B, difícil como tá, com o Santos, com tudo mais, tá na hora de começar a pontuar. Próxima rodada. O que que a gente tem aqui? Tem, acho que é fora, né? Muito com certeza fora. Acho que é Ceará e Mirassol, confere. É no dia 29, fora de casa. Isso. O Ceará vai ter 9 dias, assim. Mirassol e Ceará. Vai ser uma segunda-feira, 7h30 da noite. Pensa. Terra na rodada. Esse é o último jogo da rodada, ou seja, dá para jogar com os resultados já, sabe? Ceará ficou em sexto, até agora é sexto, por conta desse empate aí. Nem todo mundo. Muita gente É, perdeu, né? Não teve muito empate também. tem Mas duas ainda pode ser partidas ainda. ultrapassada, né? Na zona não vai Tem duas ficar porque mais partidas. de quatro perderam. Então, É, tem mais 4 times ainda para jogar, no caso, 2 partidas. Se um ganhar, vai entrar lá perto do G4 e o Ceará pode cair talvez até 2, 3 posições. aí a segunda rodada vai ser, ó, Ituano e Operário, Sport e Vila Nova, Avaí e Santos. O Santos vai jogar em Santa Catarina. CRB e Amazonas. Olha, o Amazonas já vai viajar lá para Alagoas, ó. Tá vendo aí, meu amigo? E já é 27, viu? É só uma semaninha de folga. América Novo É, Horizontino, Curitiba e Brusque, Goiás e Ponte Preta, Paysandu e Botafogo. Só que esse aqui é no Pará. E o último jogo, fechando a rodada, vai ser Ceará e Mirassol. O jogo da Copa do Brasil tá marcado para quando? eu não me lembro O agora como é Ceará, que deixa eu ficou ver o aqui como é que tá aqui calendário. o Copa do Brasil. Deixa eu ver aqui. Copa do Brasil. Tá aqui. Eu sei que como o Ceará ele saiu da Copa do Nordeste, né, foi eliminado, o calendário, principalmente nessas entre semanas, ficou um pouco mais aliviado. Copa do Brasil tá aqui. Não sei se vai ter as datas aqui. Por que que não aparece aqui as datas? Acho que não tem ainda, talvez. Já era pra ter, não. Definiram Acho só o que chaveamento e não tem a data ainda. Pelo menos vai não tá ser, aparecendo vai, mesmo aqui pra gente, não. Não tá aparecendo, não. vai ser decidido em casa, menos mal. Só Assim, que antigamente dava pra gente saber, poxa, estreia do Ceará, Copa do Brasil, ia dar pra passar tranquilo. Geralmente era agora time menor, né? é, Só que por conta de ser o atual campeão da Copa do Nordeste, já ter entrado direto na terceira fase, já vai já vai para pegar as um oitavas. time concorrente direto da Série B, que é o CRB, cara. E se passar, já vai para as oitavas, e as oitavas, eu É acho só que pedreira agora. Só tem pedreira é, agora os times aqui, ó. vira basicamente um Brasileirão Série A, a partir É. das oitavas e quartas. Atlético Paranaense, é Palmeiras, São Paulo, Flamengo, tem Fortaleza e Vasco, Botafogo e Vitória, ou É, seja, vai ser só pedreira. eu acho que o Atlético Mineiro pegou o Sport, né? Também. O Atlético Mineiro, Sport, é isso. Jogão. Esse e o Fortaleza e Vasco são jogos bem difíceis. Acho que são os mais difíceis, assim, em relação a nível nessa fase. Pois é, cara. Então, assim, eu até coloquei no vídeo anterior meu aí que, cara, esse jogo do CRB não vai ser moleza, não, cara. Vai ser Copa do Brasil e vai ser pauleira, viu? Não vai ser E a moleza, Copa do, não. e a Copa do Brasil ela é importante até para a situação atual do Ceará, porque ela dá uma premiação boa para cada fase em relação a dinheiro. Então, É. assim, passar para as oitavas já dá uma ajuda boa em questão de dinheiro. Não, a Copa do Principalmente, Brasil, o Ceará já chegou na final e na semifinal. O negócio da Copa do Brasil é a grana que é muito boa mesmo. Para esses muito times bom. aqui, cara, olha só, Souza da Paraíba, Sampaio Corrêa. Eu acho que o Souza tá o quê? Na Série C, né? É, sou do Série C. Que Souza na foi Série campeão C.
Souza foi Cara, campeão. esses timezinhos conseguindo. Ó, o Souza vai pegar o Bragantino. Porque o Bragantino tá muito bom, né, cara? O Bragantino tá bem. O Bragantino já esse começo de temporada tá demonstrando força bem grande. O time vai conquistar muita coisa esse ano. Ó, já pensou o Águia de Marabá, passar do São Paulo, vai embolsar uma grana do caramba, cara. É. E ainda tem clássico gaúcho, Inter e Juventude vai ser também no chaveamento que saiu do sorteio. E tem muitos Bom, confrontos entre o próprio time de Série B, né? tem, Tem, tem ó, Brusque, Operário, tem Goiás, tem né? o Brusque e outro time que é também da Série B, eu acho. O Amazonas, o Flamengo vai pegar o Amazonas, Ó, o Brusque o Atlético ganhou, o Atlético Goianiense subiu. o Mas aí Lúcio o Brusque Goianiense. Mas é bom, a Copa do Brasil é bom por conta disso. No final fica muito afunilado. Eu só acho meio covardia às vezes. Por exemplo, passou aqui o time, ó, Souza passou a Amazonas. Cara, aí depois é. Mas se conseguir passar, futebol é 11 contra 11, né? A graninha vai ser boa. inclusive, ano passado, o Sport ele foi eliminado pelo São Paulo nos pênaltis, eu acho, se eu não me engano, que o São Paulo foi o atual campeão. E o São Paulo, e eu acho que o Sport foi os que deu um dos mais trabalhos assim nessa temporada da Copa do Brasil. O É, o São Paulo ano Sport veio como passado. favorito de novo, cara. Não tem jeito não nessa Série B. Ano passado deu mole ali na finaleira que o Sport deu mole, né? Eu acho que até Foi, O passou Ceará contribuiu, né, para o Sport não subir, se eu não me engano. Teve umas combinações, né, de resultado aí do que o Juventude, até perder pro Juventude no final. foi, né? Acho que a derrota sacaneou o Sport, não foi no último jogo ali. Foi, o Ceará ele tava ganhando a partida, ele toma um empate e a virada. E aí já perde todas. Porque o Sport ele entrou no final da temporada, na última rodada, precisando que todos os times na frente dele não vencessem. Que eu acho que eram dois ou três que estavam. Aí, se um desses já vencesse, já eliminava a chance do Sport. Mesmo que o Sport tivesse goleado. Ele goleou a última rodada. É isso mesmo. Mas foi um campeonato que ele passou boa parte em primeiro. O pessoal até cogitava como favorito ao título, mas ele acabou caindo bastante na reta final. Aí, tanto que o Vitória ele cresceu também. Mas esse ano o Santos também está demonstrando, desde o Campeonato Paulista, muita força. O Santos, o Sport, o Novo Horizontino também. Tem muitos times bons. Assim, não é uma Série B que pode se dar ao luxo de perder alguns pontos bestas, né, principalmente dentro de casa. É isso aí. Mas assim, pra estreia só não foi perfeito assim mesmo. Eu gostei do volume de jogo do Ceará, não foi perfeito por conta do O empate, ou resultado. seja, perder um detalhe. É questão de ajuste, cara. Questão de ajuste mesmo. Não tem Isso. muito o que fazer, não. É trabalhar, continuar com a pegada. Mas o principal para não incorrer nos erros aí dos anos anteriores é justamente isso, é perder ponto em casa. Assim, foram 2 pontos que se foram, né? E não vai dar mais para recuperar. Então, ganhando lá fora do Mirassol, vai ficar, digamos assim, elas Ótimas por notícias, elas, né? né? Pronto. Voltando aqui, tô vendo aqui o pessoal falando aqui na internet. Vamos ver se agora se tu concorda ou se discorda. Primeira Ixi. polêmica aqui, eu não vi esse começo aqui, o pessoal tá reclamando muito aqui, até para pegar no pé dele. O Galhardo ficou de costas No hino, pra torcida para a durante torcida o do hino. Ceará. Cara, tudo bem, o cara fazer isso. Se ele fizesse o gol, tava tudo certo. Agora, cara, na hora que ele perde o pênalti. Agora, galera, o pessoal tá botando aqui essa imagem aqui direto e sacaneando muito o cara, bicho. Não, e o pior é que se ele tivesse saído do Fortaleza de uma forma legal, até fazia sentido, né? Ele tá honrando o antigo time. Mas dentro do Fortaleza, nas últimas partidas, o próprio torcedor do Fortaleza não tava querendo e gostando dele. E ele saiu dizendo que não tava bem, não conseguia ter espaço, mas ele não tava saindo legal. É Chegou mais um. a, chegou a ver um vídeo de um cara que jogou com ele, falando dele, que ele no Vasco era babaca pra caramba, falando mal. Chegou a ver esse vídeo já? O cara disse que Diz ele que ele, xingou no. ele sempre Era. queria ser o protagonista, né? Pois é, cara, esse rapaz não é bom da cabeça mesmo, não, né? Não, e o problema é, se ele quer ser protagonista, beleza, mas pelo menos faça gol e jogue bem. Porque ser protagonista e por querer ibope ou não conseguir jogar nada e ficar reclamando porque não consegue espaço, aí é complicado. Cara, protagonista pra mim, não sei se tu viu aí no meio da semana. Ali foi, cara. Ali é um cara que, tipo assim, pô,
pode ser até tão ou mais babaca do que o Galhardo, mas aguentou pressão pra caramba. O jogo do Barcelona e do PSG, tu viu o jogo? O Dembélé, né? O Dembélé. Cara, o que aquele cara aguentou ali, eu falei, meu amigo, se esse cara for levar esse negócio da lei do ex pra frente, meu amigo, o cara acabou com o jogo, sofreu pênalti, ele fez gol, acho, né? Fez gol, Não, acho que sofreu. Acho que ele fez um gol, não. Sei que ele sofreu pênalti, aí acho que foi o pênalti do empate. Depois, cara, o homem foi foi ali, o foi lei do ex, Dembélé. viu? Então Não, ali é um cara que. e ele saiu queimado, né, com o Barcelona, porque o pessoal dizia que ele não jogava nada, que não sei o quê. Teve aqueles Então, problemas de fase. por isso mesmo, ele pegava na bola, a torcida vaiando, aí eu acho que ele perdeu uns dois lances, a torcida em cima dele. Falei, cara, o bicho acabou com o Barcelona, meu amigo. Imagine aí. Não, o Thiago Galhardo ele vira muito mais piada do que necessariamente rivalidade, né? Porque ele tenta fazer para a torcida uma rivalidade que ele tinha do antigo time, né? Ah, não, eu honro o Fortaleza, que era o meu antigo time, mas ele no Fortaleza não honrava. Ele pediu para não ser. Ele pediu como se fosse, depois daquele atentado, né, que teve lá no ônibus do Fortaleza, ele pediu para ser liberado para fazer um tratamento psicológico e simplesmente depois ficou reclamando que não tinha espaço e tudo mais. Não sei, o rapaz não é bom na cabeça, não, né? Outra Complicado. E notícia perdeu o pênalti. aqui. Eu vou só falar a notícia, mas eu não vou dizer da fonte aqui não, mas está aqui no Instagram, o pessoal pode achar. Falaram aqui que o Janderson, além de jogar como jogou, na saída lá do vestiário, desprezou um grupo de crianças. Assim, não tem nem como conferir isso, confirmar, mas só quem tem aqui conta fala o que quer, né? Mas, tipo É, assim, a situação dele com a torcida tá ficando pesada, viu? Acho que não é só a gente tá, aqui, não. Acho que tem mais gente tá também. criando, Eu acho que tá não adianta a criando um gente querer clima salvar o terrível Janderson aí, aqui, viu? não. Acho que nem o Mancini, né? Tá querendo Cara, mais. só o Mancini que enxerga. Tá, mas fazer o quê, né? Faz parte, vamos queimar o Romário. O rapaz tá se queimando geral, não é só a gente, não, cara. É, Segue aqui outra, o pessoal tá comentando aqui, ó. Ceará só tem Pulga e Richard. Concorda? mas não. É assim, como eu disse, esses são os que mais se destacam, mas o restante do time não prejudica tanto assim, não. O time do Ceará jogou bem, o time jogou bem, ele cria jogada, não leva sufoco. Por exemplo, se comparar o Ceará desse ano com o do ano passado na estreia, o Ceará ano passado estreou contra o Ituano tomando 2-0 que a gente dizia, esse time aqui tá complicado a situação. E foi o ano todo. Esse ano não, a gente meio que é um time muito mais sólido. É um time que demonstra que sabe o que fazer, tática e tudo. Óbvio que esses dois são os que mais se destacam, mas não. O, o Ceará tá embalado porque o clima tá bom por conta do título. Tu imagina esse empate hoje, se não tivesse ganho o título cearense, o Fortaleza Aí Ex, o assim, Ceará tivesse. E imagina esse empate hoje. Assim, considerando toda a circunstância, ter perdido a classificação para o esporte, talvez tivesse sido outro jogo também, talvez até passado do esporte. Não sei se foi o jogo da isso. ressaca, né? Mas a gente sabia que era jogo único, um ia carimbar a faixa do outro lá. Mas imagina como é que ia estar o clima agora, entendeu? Se tivesse perdido o Campeonato Cearense e tivesse empatado esse jogo da estreia hoje. Aí ia ficar complicadinho pra caramba. Aí ia O ser. meu medo é saber até que momento o Ceará vai ficar nessa gordurinha de relação entre a torcida, né? Porque futebol é resultado. Enquanto o time tiver sem resultado, mesmo que ele esteja agora numa boa fase assim, em relação com a torcida, vamos ver até onde isso vai, né? Porque a Série B passa rápido. A gente vê ano passado, por exemplo, o Ceará começou, acho que perdendo os três primeiros jogos, e dificilmente, eu acho que ele não entrou, ele nem chegou a entrar no G4. Então, assim, vamos ver como é que vai ficar essas próximas rodadas e ver como é que vai ficar essa relação entre time, torcida e fase, né? Até com o técnico mesmo, Mancini. Eu coloquei na minha retrospectiva. Acho que o Ceará não entrou no G4 nenhuma vez, cara. O Ceará não Foi. conseguiu sequência, acho que de 3 vitórias. Eu acho que o Ceará não conseguiu. Entendeu? Eu, Foi eu, muito eu acho que a complicado. melhor sequência do Ceará foi depois do Londrina, no segundo turno, que teve aquele feriado que o Ceará acho que passou 10 dias de descanso, que o Ceará tinha ganho duas seguidas, e aí ele ia jogar a terceira fora de casa, só que aí todo mundo tava com a expectativa de que se ele ganhasse podia mudar a chave, ele tomou foi uma goleada, acho que foi 4-0 assim, foi feio que só. Foi até com o Mancini também. Quando eu fui ver lá as estatísticas do pessoal que subiu,
pelo menos o pessoal que ficou na frente do Ceará, digamos assim, né? Ou seja, o Ceará Uhum. ficou em 11º, né? De 10º para cima, todo mundo tinha uma sequência boa, menos o Ceará. Isso. Menos o Ceará. O pessoal que se salvou da Baixada, todo mundo teve uma sequência boa aí, uma arrancada final. Porque ou o time faz isso agora, né? Como a gente vê às vezes no Campeonato Brasileiro da Série A, ou o time faz isso agora, cria gordura e fica administrando ali, fica caindo de quarto para quinto, sexto, volta para terceiro, quarto e tal. Ou então vai ficar correndo, ou então vai esperar aquele milagre lá de ganhar 5, 6 seguidas e fica muito mais E fazer a difícil. arrancada. É. Muito mais difícil. Então, cara, eu não acho a Série B curta, não. Eu acho a Série B comprida pra caramba. Tanto é que tem tempo para você se recuperar e para se enrolar também. Porque E enquanto você também tem vai a... perdendo e empatando, tem time que vai ganhando. Como o Luxemburgo sempre fala isso, né? Partida que vale 3 pontos. É melhor ganhar uma e perder outra do que empatar duas. Tem nem o que Isso. pensar. Em todo canto Os- que você vai, desde o ano passado, quando a gente olha a quantidade de empate que o Ceará tem. O Ceará acho que foi o time que mais empatou ano Vai passado. perdendo dois, vai perdendo dois, perdendo dois. A cada 3 empates é 2 derrotas. E 6 pontos o time empate, perde. e empate com gosto de derrota. Com o time jogando melhor e às vezes saindo com 2 gols de vantagem e entregando o gol no finalzinho. Acho que ano passado o Ceará teve muitas partidas que deixou escapar nos últimos minutos. Dentro de casa ainda. Esse Assim, é o complicado. com a pegada de hoje, eu gostei. Eu achei a atitude do time muito boa, né? Tirando essas as infelicidades que a gente teve, né? Que é É, justamente o detalhe que faz. Por exemplo, o Sport foi lá hoje, lá em Manaus, lá e fez 3. Acabou. Fez a parte dele. 1-0 a 3 pontos empatou do mesmo sufoco, jeito, às como o vezes empatou Operário ontem no sufoco no Avaí. final. Mas aí, se começar a perder gol, começar a perder 2 pontos aqui, 2 pontos. Ah, viajou para ganhar 2 pontos. Cara, não dá não. E outra coisa, tem que começar a impor favoritismo assim no começo. Eu não quero ser campeão, eu não precisa chegar 20 pontos na frente do segundo colocado. Não, eu sempre falo isso. Chegando em quarto na última rodada, para mim tá Só. ótimo. Mas agora sim, quando a gente para ver o jogo Série A, vira e mexe eu paro aqui para ver um assim, os lances e tal, vendo Série A. Cara, eu penso assim, se for para subir, é para subir, para fazer bonito. Não é para ficar tentando se salvar, Ou entendeu? cair no outro ano, não. Virando saco de pancada dos outros, não. Então, se for para subir, sobe direitinho. Então, nem sobe. Fica aí na Série B mesmo, não fica em quinto, mas fica aí jogando bem, pelo menos não passando tanta vergonha. Porque se for para subir, para ficar passando vergonha, mas É tanto que assim, o. a pressa para subir agora, o desespero, é porque mais um ano na segunda a gente vai ficar pior, acho, no nível de grana, né? Diminui, Não, né? isso com certeza. Com certeza. E também questão de estrutura, né? Porque fica difícil manter o elenco com qualidade com essa questão financeira. O Ceará ele passou os últimos anos assim, até sendo visto como bom pagador, porque Série A, você recebendo, jogando várias competições assim no ano, fica bem tranquilo às vezes você organizar dinheiro. Mas na Série B pesa muito. Existe uma diferença muito grande na Série B para a Série A em relação ao dinheiro que a pessoa ganha. A cota, por exemplo, de transmissão é absurda. E assim, O, essa questão do Ceará começar bem a Série B é importante porque ano passado eu sinto que parte do reflexo da temporada do Ceará, que foi uma temporada de meio de tabela, o Ceará realmente fez a campanha de meio de tabela, ou seja, não foi um Ceará que correu o risco de ser rebaixado, mas também a gente sabia que não estava brigando por subir em muitos momentos na temporada, reflete muito nesse começo. O Ceará ele se distanciou tão grande do G4 que ficou, sei lá, 6 pontos. Ou seja, você precisava passar 3 rodadas sempre pontuando no máximo para ver se você conseguia diminuir essa distância. O elenco, no decorrer das partidas, das rodadas, começa a não ter mais nem confiança, nem acreditar tanto. Eu senti que, por exemplo, no final da temporada passada, quando o Ceará sacramenta que não cai nem sobe, foi talvez um dos piores momentos do Ceará no campeonato. Porque exato. todo jogo, você via que o time entrava e você não sabia o que ia acontecer. Para mim foi o pior momento, esse do Ceará do ano passado foi aquele, na hora que garantiu que não ia mais ser rebaixado. Pronto. É pior do que manter aquela esperança, aquela expectativa de conseguir o acesso.
Porque parece que na hora que garantiu que ele ia ser mais rebaixado, parece que o elenco vira assim para a diretoria, ó, fiz a minha parte, acabou-se, entendeu? Não Sim. espere mais nada não, porque não vai ter mais nada não. Eu não sei o que é E não pior, vai cara. subir mesmo, e não vai mais como subir, tchau. Ficou time meio de tabela. E literalmente meio de tabela. O time ficou assim, 11º e pronto. Por quê? E mesmo perdendo, sem jogar, porque não tem o que fazer. É, esse ano, assim, a gente vai fazer uma medição assim, vamos marcar aqui, deixa eu ver, 10ª rodada, 30 pontos aí em disputa. Se bem que a 10ª rodada dá o quê? De 38, quase um terço, né? É, 11 rodadas. 11 rodadas já dá quase um terço. Imagina, quase um terço da, da Série B. Para ver direitinho. Mas assim, o mais importante não tem pra onde correr, não. É pontuar, jogar bem é importante, porque isso vai facilitar ganhar, isso eu acho. Mas entre jogar bem e ganhar, na atual é, situação, é melhor ganhar. Pode jogar feio, não tem problema não. Não é nem o Manchester City, não é nem o Barcelona lá do Tic-Tac, eu quero é ganhar. não, exato. Hoje, E volume, outra coisa, volume, volume, mas o goleiro do Goiás ficou ali tranquilaço, não teve que salvar muita bola. e saiu com o mesmo ponto. Os dois saíram do mesmo ponto no final. Não importa. O Goiás que se deu bem com esse empate aí. Veio para empatar, empatou e saiu de bem, saiu de boa. Até para a circunstância da partida. Empate com você jogando bem, dominando a partida, aí é complicado, porque você perde uma chance que dificilmente vai ter. Por exemplo, a gente começa o segundo turno jogando contra o Goiás, fora de casa. A gente não sabe como é que vai ficar a realidade dos dois times. Vai que o Goiás já esteja brigando por G4 e a gente não. Aí vai ser bem mais difícil a partida do que agora. É, com certeza. Aí é um ponto que faz falta. Uma dúvida que o pessoal está colocando aqui, agora também eu não estava com ela e sempre aparece quando eu lembro que aparece essa modificação no segundo tempo. Ele sempre tira o Mugni e coloca o Castilho, né? Eu acho Isso. que essa é a substituição. Por que ele não está entrando com o Castilho de saída? Tá sem condição? É recuperando? É o quê? Boa pergunta, porque assim, ele começou a aderir a essa mudança principalmente por conta dois motivos, né? No começo da temporada, porque o Castilho ainda estava meio oscilando. O Castilho termina a temporada passada meio oscilando por baixo. E aí ele bota o Muni, que até tinha entrado e estava entrando bem. Aí o Castilho, no Cearense, começou a se destacar no Copa do Nordeste, fazendo assistência, gol. Aí ele volta a ser titular. Mas depois, perto daquele clássico rei, ele se quebra. Acho que foi no primeiro clássico da final. O Castilho, ele sente a lesão e depois desse jogo, o Muni ele entra toda a vida no primeiro tempo e depois entra o Castilho. Não sei se o Castilho ainda tá em questão dessa questão física, não sei como é que tá. Mas os dois, para mim, eles são bem equiparáveis assim. Os caras estão demonstrando até um jogo bom. Acho que não, o Ceará não sente, nem melhora tanto e também nem cai tanto com um ou com o outro nessa mudança. Outro, outro assunto aqui que eu queria falar. Esses caras aí, esses contratados estrangeiros do Ceará aí, Barceló, O Facundo Facundo, Castro, o Castro, tá esses quebrado. caras eles não chegaram tão. Tudo bem, não chegaram tão badalado também não. Mas, cara, eu não tô vendo muitas coisas nesses caras também não, cara. Eu acho que teve um É gol, né, complicado. deles aí no Cearense, um deles fez um gol aí, O mas Recalde, o Recalde tinha Recalde, feito contra o Ferroviário. Acho que foi contra o Ferroviário a primeira vez, ou foi o Barcelona, agora eu tô em dúvida. Fez aquele terceiro gol na ida da semifinal. no 3-2, né? Foi. Ele Acho fez que aquele foi. gol de cabeça no finalzinho. E o Recalde fez contra o Sport, no começo do segundo tempo. O Facundo Castro, que entrava no lugar da ponta direita, né? Porque o Ailon era o centroavante, aí o Facundo Castro ficava como ponta. Era o que jogava, tinha mais minutagem, só que ele se quebrou, mas estão devendo assim, né? A gente não tá vendo ainda o diferencial que poderia ser ou não, ou até o potencial que o pessoal comentava que ia ser. O que a gente tava esperando, acho que todo mundo tava esperando, pô, esses caras chegando assim, o cara é do exterior, tá, tudo bem, então é paraguaio. Mas assim, com todo respeito ao time, pô, o Campeonato Cearense era pra esses caras chegar arrebentando, né? Era pra chegar, meu amigo, pra ser artilheiro e tudo mais. Só que até agora, eu não sei, cara.
Eu não tô vendo essas coisas tudo não não sei se é por isso que o Ceará tá atrás de reforço também, para depois. E meu medo também que é aquele negócio, né? As contratações de hoje são os processos da justiça de amanhã. Você que já veio. Não. Chega, aí ano que vem não sobe, aí pronto, já sabe os nomes aí do pessoal que tá devendo. Que ano Cara, não passado, sei. esse ano, Que todos os diabo é jogadores do ano isso? passado meteram processo no Ceará, quase. Cara, eu tava. Até o Alex Kaique, Amado meteu o Arthur, Ceará na justiça, cara. Como é que pode? uma cirurgia, ganhou, foi uma cirurgia ganha, a gente ganhou aí nessa justiça aí, mas Alex Amado foi o quê? 2000 e nem lembro qual foi o ano que ele tava. Não, ele jogou até bem no Ceará. Acho que eu lembro, ele jogou até bem no Ceará. Agora Mas faz sim, tempo. agora sim, eu sei que o Ceará não é o único time, não. Acho que tem muito time que deve ter processo pior do que o Ceará, com certeza. Se eu pegar aí Flamengo, Corinthians, os caras também têm. É, duas coisas que chamaram minha atenção, até quando eu coloquei aqui, eu postei aqui na minha página, era assim, era o timing, né? Que era a notícia era solta, que era liberada, né? Sempre Eu semana por mim, é para importante. falar tudo mesmo, não é para esconder nada, não. Eu acho que tem que falar mesmo, se tiver coisa para falar. Mas eu sempre questionei assim, o timing, né? Sempre era momento de decisão. Olha, será tudo. A gente sabe que tem essa politicagem aí, briga política da diretoria, tem ala, setor, facção, sei lá, dentro do clube. E tem essa disputa política mesmo. Mas, cara, era muita notícia ruim, cara. E ainda bem que conseguiu isolar o elenco a ponto de não apenas o time jogar bem e pelo menos obter resultado, no caso do título do Cearense, né? Foi. Isso. E até agora Eu também, sei porque até agora, acho que na véspera agora da estreia apareceu essa do Transfer que teve do Ban, Arthur Rezende e teve do Arthur Rezende. Arthur Rezende. Tipo assim, cara, que facilidade é essa? Quem é que tá assinando esses contratos desses caras que, ou sei lá, ou se é verdade mesmo, não estão pagando o pessoal aí, sei lá, não tá honrando os compromissos, que dá tanto rolo aí pro Ceará honrar as dívidas que tem, para os caras chegarem na justiça e ficar nessa situação. Não sei também, o transfer ban foi, acho que conseguiram suspender na quinta-feira. Aí o Ceará teve até ontem, né, 24 horas para contratar. Só deu tempo Foi. de contratar dois. Ele já Mas, tinha, ele já tinha alguns jogadores já em negociação avançada, só que como é que o jogador vai confiar no time que estava com essa situação até um dia antes de fechar o calendário, né? Da última não, data final. É tanto que ele perdeu, acho que dois jogadores assim que estavam bem foi avançados para jogar no O Ceará. Vilar e o goleiro lá aparecem, né? O Tomazella. Tomazella, eu acho, e o Vilar, o zagueiro. Foi. Isso prejudica. É Não, o tanto que cara quer teve no trabalhar, tu acha que o cara vai ficar esperando? Se for esperar, ele não vai é, para outro time. O cara quer. isso. E teve no meio da semana a notícia de que o Ceará iria focar mais nos garotos da base. Então, assim, já teve essa notícia inicial, já prevendo que o transfer ban já ia trazer esse prejuízo, né? Para essa primeira etapa aí de transferência. Eu acho que era para fazer isso já agora a Série B. Todo jogo coloca alguém da base aí para dar ritmo, entendeu? Para dar chance, porque numa hora vai precisar. A Série B é comprida, vai ter lesão, vai ter amarelo. E Vai chega uma ter hora gente que não dá, saindo, não. Não tem elenco que aguente, vai não, ter. cara. Ou tem dois times e meio aí para segurar, gente com capacidade de entrar e substituir a altura, ou então vai ficar complicado. É só lembrar que ano passado o time que ganhou a Copa Nordeste, que foi talvez há 12 meses atrás, né? Que foi no comecinho de maio. Se você olhar esse time e o time que terminou a Série B daquele mesmo ano, que foi do ano passado, mudou muito. O ataque, muitos jogadores já tinham saído. O Luvanor, o Gabriel, que também O era aquele Ceará atacante que estava contratou 14, não emprestado. foi no final do ano aí? O time todo, mudou o time inteiro. Ou seja, eventualmente esse time que está agora aqui, que ganhou o Cearense, pode ser que tem potencial e tudo, nem não se sabe. O Rai Ramos, por exemplo, é emprestado, né? Então ele pode muito bem sair eventualmente em algum momento da temporada, se destacar. O próprio Puga, outros jogadores aí. Então, o Ceará talvez ou certamente, quando terminar a Série B, vai estar uma cara bem diferente. Tomara que dê para pelo menos fazer umas contratações boas aí em julho, na próxima janela, para deixar o time com mais assim. Eu não queria assim, eu não ter aquelas agonias, não, sabe, cara? Aquele negócio, vai dar, não deu, vai dar. Eu queria que o Ceará chegasse bem assim, cara. Poxa, entrou no G4, ou não sai, ou fica bem, entendeu? Com chance, não sei se é pior depender só de si. Também não confio em Isso. depender dos outros também. Mas, tipo assim, se for possível, né? Se não for pedir muito, conseguir, quem sabe, aí subir com antecedênciazinha, não custa nada, entendeu? Duas rodadas, pô, ia ficar muito bom, cara, para planejamento, para tudo, né? Se não 2017 aparecer, foi assim.
mais confusão, né? De dívida e tudo mais. Porque Mas eu quando tiver desconfiei. teto de vidro, sempre que tiver uma fase má, sempre vai acontecer essa situação de aumentar as notícias más, os problemas internos do Ceará sempre vai aparecer. Depende muito da fase. Se o Ceará tivesse perdido o Cearense, provavelmente a gente ia estar num clima totalmente diferente com esse empate de hoje. Mudando aqui Então a. é algo bem Pode falar. complicado. Mudando aqui a pauta, eu tava vendo aqui as próximas rodadas pro Ceará. Tem o Mirassol, dia 29, tem 9 dias aí para descansar o Ceará. Mas na sequência, na terceira já tem CRB, pelo menos é no Castelão. Aí vai ser uma prévia, digamos assim, da A Copa do Copa da Copa Brasil. do Brasil. E na outra já é Novo Horizontino, cara. Fora de novo, Então, lá no Jorge Ismael Biasi, né? No a estádio lá. sequência é complicada. Cara, é só pedreira, cara. Tipo assim, Série B, Série B. Cara, mas tá aí, ó. Já a próxima rodada, depois do Mirassol. Já pega o CRB, já antecipa a Copa do Brasil aí. Não sei se vai servir para alguma coisa. Pelo menos é no Castelão. E depois já tem Novo Horizontino. Rapaz, é para pegar É ritmo mesmo, viu? isso. Pronto, voltando aqui. Então, cara, não tem mais jogo fácil, não, cara. Por isso que. Pronto, para terminar aqui nosso último bloco aqui, assim, nessa discussão. Eu não gosto muito de falar isso aqui, não, porque é muita polêmica. Desde que a gente falou naquele jogo lá que o pessoal ficava lá, as vinetes torcendo, que fico meio assim, entendeu? Eu não gosto de ficar. Questão do retorno do Vina. O que tu acha? A favor ou contra? Rapaz, Estão querendo o Vina de se volta for, aqui, né? se for o Vina, que joga bola mesmo, que mostrou qualidade no 2020 por aí, beleza. Mas se for o Vina que, às vezes, em situação difícil, gira briga com o torcedor, ou então não tem essa dificuldade para manter postura assim de liderança, porque é complicado. Quando o time está em crise, você segurar as pontas é difícil. Vamos ver, né, como é que vai ter o Ceará. Se o Ceará estiver bem, eu acho que o Vina soma bem. Acho que o Vina tem qualidade, tem potencial. Mas se tiver em má fase, por exemplo, chegar no meio do ano, o Ceará tiver em má fase, trazer o Vina é complicado, porque você vai puxar dele algo que muitas vezes nos últimos anos não demonstrou tanto, né? Assim, eu não tenho nada contra o rapaz, não, sabe? Pessoalmente, assim, eu não tenho, vou dizer, eu não quero o cara aqui, porque tem muito fã dele aqui na internet, eu não gosto nem de falar muito assim. Mas é mais uma questão de, tipo assim, de superar, entendeu? De, ó, virar a página e tal, é outro momento e tal. Muito obrigado pelos serviços prestados, né? Acho que foi pago, muito bem pago. Mas, por exemplo, o pessoal tem esse saudosismo, o pessoal quer que o Messias volte? Não quer, né? Mendonça, O time lá foi rebaixado. Quer que Mendonça, o Mendonça volte, o Nino Paraíba volte. Aquela galerinha que estava envolvida lá no escândalo lá das Richard apostas Coelho. lá, né? Quer que o cara volte? A galera não quer, né? Então, tipo assim, fica nesse negócio aí, vamos dizer, mas não dá pra comparar o Vina com o Reis Pessoal e tal, cara. Tanto, cara, se ele não tá envolvido, até o silêncio dele, não, depois eu falo, não sei o quê. Cara, eu penso assim, a gente que é torcedor é que fica com o time. Esses caras aí, o próprio Pulga, que se declara torcedor e tal. Cara, a gente sabe que os caras são profissionais, cara. É trabalho, é O trabalho. atleta não tem time, o atleta tem contrato. A gente tem que fazer o quê? Um contrato bom com o cara, esperar um cara ser bem profissional para quando chegar aqui, dar o sangue aqui, entendeu? Comer a bola e acabou. Não tem para onde correr, não. É profissional. Pega um profissional bom, entendeu? Dá sorte pro cara assim encaixar no time, né? Por exemplo, Samuel Xavier vai voltar, mas não volta mais nunca. O Lima, Entendeu? que foi O cara campeão rebaixado da no outro Libertadores ano, não vai voltar tá mais nunca. mundial. E outra coisa, vai tirar o Vina lá da Arábia. Cara, não dá para pagar esse salário dele, dá pra pagar uns 2 ou 3, não. Porque ele não vai vir por pouca coisa, com certeza. Né? Isso. É Mas eu acho que complicado. nem vem, não, cara. Que parece que eu acho que ele tá jogando bem lá, fazendo gol e tudo mais. Eu acho que ele tá bem, eu acho que ele não tá A mal, questão não. salarial também, eu não sei como é a questão dele lá, ia prejudicar muito. O cara ia cair bastante. O Ceará não tem condição de pagar o que o Vina ganhava. Ou o que o Vina pode ganhar, entendeu? O salário é alto ainda. Principalmente os problemas financeiros do Ceará. Eu acho que pode dar pra procurar gente aí no mercado aqui mesmo no Brasil, entendeu? Gente que tá, às vezes, até sem clube aí, agora dessa
A gente tem até julho, quer dizer, a gente não, né? Quem vê isso aí, o pessoal que faz essa prospecção aí, pessoal acha departamento de futebol, pessoal que é Isso. olheiro aí, entendeu? Porque tem gente boa ainda aí no mercado para aproveitar essa janela aí de julho e contratar os reforços que precisa, no caso, né? É, até Isso. por reconhecimento, cara, o Richard tá salvando muita bola, mas, tipo assim, tá muito puxado para ele. E é uma possibilidade também. Tipo assim, o Cruzeiro não levou agora, até porque a janela fechou. Mas, cara, é parecido com a questão do Puga. Se ele continuar agarrando bola assim, agarrando pênalti, vai pegar um time desse aí que tá na Sul-Americana, na Libertadores, e opa, esse cara é bom de pegar pênalti. Vou trazer pra cá, vou aperfeiçoar mais ainda e vou levar pra esses mata-mata da vida. E vai levar mesmo, porque o cara é profissional, pô. Ou até mesmo o time da Europa, que muitas vezes não é nem forte em questão de nível, mas financeiramente para o jogador é maravilhoso. Muitos jogadores que o Ceará, por exemplo, perdeu iam para a Europa. Eu lembro que teve aquele meio de campo, loirinho, que jogava na, 2000, na época do Guto, que jogava bem, saiu, foi lá para um time da Europa. Acho que É, era o eu lá lembro Charles, de, acho. eu lá lembro de nome de jogador, não lembro não. Eu esqueço até dos que já estão aqui agora, imagina do passado. De vez em quando aparece esse cara, esse cara jogando no Ceará, ele jogou, nem lembrava mais desse cara. Teve um TBT que eu tava vendo aqui agora no Instagram, no gol do Bachola, cara. Felipe Bachola. Eu falei, mano, esse cara jogou no Ceará, mano. Você, você já viu aquela página, todo dia um jogador do Ceará? Todo jogador do Ceará, Aí, muito legal essa aí tem página. o Salazar, tinha o Salazar, Salazar Bachola. Pelo amor o de Deus, pessoal apelidava ele de Calazar, a torcida. Calazar. Então, mas eu tô achando assim, o Puga, assim, na minha visão mais pessimista, no mínimo, ele vai para aparecer na Série A, cara. No mínimo, no mínimo. Eu nem tô acompanhando, como eu não vejo mais Série A, assim, né? Raramente, eu nem tô sabendo como é que tá a situação lá do Eric no São Paulo. Como é que tá, se ele tá titular, se ele é banco. Ele jogou Mas contra o Fortaleza, jogou, né? jogou contra o Fortaleza, só que é aquela coisa, ele joga como, ele entra como o primeiro reserva, né? Basicamente. Segundo tempo ele sempre tá entrando assim. Mas é Não é porque o São nem, Paulo também tá passando por uma crise. não é nem É tanto titular, que eu né, acho que cara? O cara. não, ele não é titular. Ele veio mais pelo voto de confiança do Dorival. E aí o Dorival abandona o barco, né? Vai para a seleção e aí o Eric fica a mercê muito do treinador, porque o treinador que chega não sabe quem é o Eric, ou não sabe trabalhar, não trabalhou com ele. O Dorival já trabalhou com o Eric aqui no Ceará na época, então o Dorival já sabia mais ou menos o que esperar, ou como inserir o Eric da melhor forma, né? Num time assim. Aí é complicado pro jogador. Mas ele não vai de graça, não. Ele vai ganhando muito bem, né? E ele ficou com um É, pré-contrato um tempão, acho que foi no começo da Série B, ou foi não, final do Série, né? Que não. ele já tava com pré-contrato. O Eric, em relação a sair pro São Paulo e ficar reserva e ficar aqui no Ceará, tem nem comparação, em questão financeira e tudo. Na época eu até É, falei, cara, era ter liberado logo o Eric, porque se duvidar o cara ia ser campeão da Copa do Brasil hoje e o Ceará impediu, né? foi, ele não foi na final, ele só foi no finalzinho. E ele também chegou uma época, na metade do segundo semestre, que ele não mais. Ele era o principal jogador daquele time, e no segundo turno aí ele caiu bastante de rendimento, como todos os outros jogadores do Ceará. Caiu Inclusive, todo mundo. inclusive é legal porque o Richard agora tá em muito boa fase, né? O Richard tá numa fase boa, ele tá confiante, mas ano passado ele passou por uns problemas mesmo, em questão de fase, como todo jogador do Ceará. Tinha umas partidas assim que era complicado os lances de gol e tudo. Cara, é aquele negócio, só que ele atingiu um patamar hoje, o Richard, né? Com esses dois títulos que o Ceará conseguiu nos pênaltis, ele atingiu um patamar hoje de ídolo. Então, Foi, assim, eu e acho tá, que o Richard hoje frangando, levando frango, o pessoal ainda vai não, segurar ele no colo, porque a não ser que e ele com, canse, entre numa má é, fase, contusão, para entrar lá o e menino lá. merecido, porque foram dois títulos assim que foram decididos assim no detalhe. Pênalti assim, se ele não tivesse pego aquele último lado machuco, fosse de novo com alternado, o Ceará perdesse, o outro combatesse, pronto. Agora, não tem nem dúvida, né? Eu vou te perguntar só por protocolo, não tem nem dúvida. Entre ele e o menino lá, o Bruno Ferreira, né? O reserva O lá, segundo, né? não, Esse o Bruno, Richard né? com certeza. Não, e eu vejo assim, não sei se é porque o menino é muito verde e tal, até as brigas que ele se mete ali fora do campo, quando tem confusão.
Tipo assim, ele é muito, meio, Não, muito emocional, assim, cara. O Richard é mais experiente, mais maduro, sei lá. eu acho que, se eu não me engano, foi esse goleiro que jogou ano passado e teve aquele problema com o Mancini, com o próprio Mancini, que ele foi substituído e tudo. No Um meio do rolo do primeiro caramba, tempo, foi. Sei que até que ele ia foi, sair do time. brigou. Foi, exato. Então, assim, esse ano ele já demonstrou que parece que aquela situação passada já foi resolvida. É tanto que ele jogou uma partida, acho que contra o Fortaleza, né? Acho que foi contra o Fortaleza na Copa do Nordeste que ele defendeu. Jogou bem. Ele jogou bem essas partidas que ele veio. Mas o Richard é aquela coisa, fase é fase. Quando o jogador tá em boa fase, seja goleiro, tudo mais, você tem que aproveitar. Ele tá confiante, tá com força, tá demonstrando potencial, tem que aproveitar. Mas é engraçado, parece uma coisa, né, cara? O goleiro que chegou lá com o estágio de titular, né? Que era o Fernando Miguel. Vai, se machuca. Uma Aí, lesão de não, vou colocar jogador o de Richard pra linha. salvar a cara e a gente ganha nos pênaltis. Pô, parece coisa, tipo assim, cara, vai acontecer. Claro que ninguém quer que o cara se quebre, né? Não dá pra Não querer tem que o cara como. se quebre e tudo mais. E feio como foi lá Fernando a Miguel. contusão do Fernando Miguel. Mas, digamos assim, dos males o menor, né, cara? O Richard Não, entrou bem e, de e certa algo forma, que deu é, título ao Ceará. e algo que é engraçado, assim, é porque o Richard no Ceará, ele foi muitas vezes reserva. Ele, assim, por muito tempo ele ficou na sombra do João Ricardo, né? Em muitas das competições, até em decisão, foi o João Ricardo, que era o principal goleiro que ia para os pênaltis e tudo, e o Richard nunca teve tanto espaço, né? Em alguns momentos ficava alternando entre ele e ele. E aí, o Richard, com a saída do João Ricardo, ele entra e ganha uma Copa do Nordeste nos pênaltis, que até então era um grande trauma do Ceará. Nos últimos, acho que em 5 anos, o Ceará foi eliminado em muitas competições por pênalti. E aí, o Ceará, os dois últimos títulos do Ceará foi em pênalti, assim. Então, é O engraçado o Ceará perdeu futebol. a Copa do Nordeste pro Bahia, se eu não me engano, perdeu a Sul-Americana pro São Paulo. Perdeu o Iguatu no Cearense, Iguatu no perdeu. Cearense. É, o Ceará não estava com muita sorte nos pênaltis, não. Eu lembro que o Não, Ceará não tinha aí essa. perdeu a Copa do Nordeste pro CRB, um mês depois do Iguatu. Isso, Ano passado perdeu na Copa do Brasil pro Ituano nos pênaltis. isso. Vinha esse negócio desde E a do 2010, desde do título da decisão do Cearense em 2010, que vinha com esse negócio. O Ceará não estava com muita sorte em pênalti, não, cara. foi, o pênalti o Veio Ceará melhorar ano não passado. foi. E assim, melhorar em sentido também de goleiro, porque eu lembro que toda a decisão de pênalti a gente nunca defendia, quase, né? Era sempre ou a bola para fora ou, ou alguma coisa muito assim rara. Dificilmente você tinha, sei lá, um goleiro defendendo duas, três bolas. Tava vendo mais notícia aqui, ó, do pessoal falando na imprensa lá de Goiás. Goiás sai na frente, perde pênalti, sofre gol e fica no empate com o Ceará em estreia na Série B. Para quem não viu o jogo, lê isso aqui e realmente vai pensar que o Goiás saiu prejudicado, né? Porque podia ter feito 2-0 e Isso. tal. Mas o jogo não disse isso não, cara. Eu acho que o Ceará jogou melhor. Não, com certeza, o Ceará ele propôs jogo. O segundo tempo, principalmente, é tanto que antes do gol mesmo do Goiás, o Ceará tinha metido a bola na trave, tinha tido aquele lance do Saulo Mineiro. É tanto que eu acho que foi o primeiro ataque que o Goiás realmente vai pra frente com espaço que acontece o gol. E aí depois veio o lance do pênalti, que podia mudar completamente o jogo. Eu acho que até o lance do pênalti o Ceará sofreu, assim, entre o primeiro gol e o lance do pênalti, o Ceará sentiu, mas depois, até que o Ceará empata, dominância do Ceará e com chance. Claro que o Goiás teve algumas chances assim de escapada, mas o Ceará realmente foi o que controlou o jogo. Eu não vi o Ceará, o zagueiro do Ceará com. Tá, levou muita bola nas costas, aquela correria, todo tempo salvando bola, dando carrinho, tirando para escanteio, brigando com um companheiro por conta de marcação. Não vi isso, não. Eu vi o Goiás muito pressionado. E a outra notícia aqui tinha aqui, ó, postulantes ao acesso, Ceará e Goiás empatam na primeira rodada da Série B. Eu não acompanhei o Goiás lá no Goiânia esse ano, eu não vi nada, mas assim, o Goiás é favorito mesmo ou é mais porque foi rebaixado? É rebaixado o Goiás, né? É rebaixado. É Rebaixado? porque ele cai, é porque tem aquela questão, né? Existe uma diferença muito grande entre os times que caem da Série A e os que já estão na Série B, né? Ano passado, por exemplo, o Ceará ele cai da Série A para a Série B e o pessoal já cogitava ele como favorito, né? Tipo assim, você já entra como um favorito, até pela o porte financeiro. O Ceará ano passado ele tinha, né? O pessoal até comentava que era o elenco mais caro da Série B. No final, isso não resulta em nada, mas você tem esse no início do campeonato,
essa, essa separação. É, colocaram aqui o Tanto que o Goiás. América, por exemplo, o América ele caiu com algumas rodadas, acho que foi com muitas rodadas de antecedência, ele foi uma lanterna. E esse ano ele entra ainda como favorito, tem essa questão. O... Estão falando aqui que talvez se fosse o Galhardo batendo o pênalti ali, com a pressão que ele estava sofrendo ali da torcida, eu já acho que eu já vou colocar o mérito no Richard. E se tu vê Também. o pênalti direitinho assim por trás, Foi bom, um é pênalti aquela bom, assim. defesa, não é aquela defesa que o cara defende com o corpo, a bola ali no meio. Tu vê que o braço do Richard tá com o ângulo para cima. Tipo assim, ele vai pegar a bola mesmo, ele vai buscar a bola onde a bola tá indo. Não é aquele pênalti que o cara bate ali quase no meio do gol, o goleiro cai pro lado certo, bate nele, entendeu? E ali o Ou Richard foi então pênalti buscar. pra fora, né? E ainda aparece ele antes do pênalti, não sei se tu notou, ele apontando, né, pro lado direito de novo, né? Ele aponta o É, eu lado não, que vai e o cara bate, ele foi lá e buscou. Mas isso não é tinha essa reparado confiança. nesse detalhe, não. Mas ia ficar complicado. Aquele 2-0 ali ia ficar complicadinho. Eu acho que o Ceará tinha perdido, ou então tinha sido aquele empate heróico, que talvez valorizaria mais ainda o empate, só que ficaria aquela situação de o Ceará não ter demonstrado tanta força assim em controle. Pois é. Então é isso. Vamos continuar aí acompanhando o Ceará na semana. Vai ter 9 dias, né, se não me engano, agora de descanso. Vai, Até só dia então 29 agora a próxima partida. vai ter jogo com o Mirassol. A gente espera que ganhe para quê? Para dar um alívio, porque depois do Mirassol vai ter duas pedreiras, no caso CRB em casa e Novo Horizontino fora. Então, tomara que com o Mirassol dê para jogando igual a hoje e não perdendo gols, eu acho que vai dar. Não sei se o Saulo saiu machucado mesmo fora, coisa de DM, ou se foi só coisa da partida mesmo. Vamos esperar aí, porque quem substitui ele naturalmente é quem entrou no lugar dele, que eu nem vi, que eu nem lembro direito agora. Foi o Recalde, né? Se não me engano. Recalde, né? Foi o Pois é. Recalde que entrou. Tomara que não seja muito sério, não, porque a gente espera que nessa Série B, agora com essa sequência de jogos, o Saulo deslanche aí, até para justificar esse transfer ban que o Ceará não trouxe atacante por causa. Ah, obviamente a culpa não foi dele, né? A culpa foi do próprio Ceará que não pagou lá o Yokohama, mas que pelo menos o Saulo tá com pouquíssimos gols, né? Teve o gol da final e acho que mais um na estreia dele quando ele retornou pro Ceará, né? Na Foi. estreia dele ano passado, né? Não sei se teve outro na Série B, mas tá com pouquíssimo gol Eu o acho que na Saulo Série para B, eu acho atacante. que no Cearense deve ter tido um outro gol dele aqui no. Mas tá devendo, tá Mas devendo. para atacante tá pouquíssimo. A gente espera que fique aquela disputa. Ah, se o Eric Pulga tem 6, eu acho que fez 9 ao todo, né? O Eric Pulga teve 9 gols, né? No começo agora Uhum, da temporada. Que pelo menos o Saulo tivesse com 6, 5, sei lá, para disputar assim entre o ataque, né? Mas isso. Uma vamos grande esperar aí. característica do Ceará esse ano é que boa parte dos gols do Ceará são feitos por vários jogadores, assim, não existe um controle. Óbvio que o Pulga é o que detém mais, só que, por exemplo, ano passado, se você olhar, só tinha o Eric praticamente e meio de campo a gente não tinha jogador fazendo gol, a gente não tinha, por exemplo, os atacantes fazendo gol, era mais o Eric que fazia a jogada e fazia o gol. Até o pênalti quem batia sempre era ele. Esse ano não, esse ano você vê, por exemplo, quem bateu o pênalti foi o Lourenço. Grata surpresa. Esse Lourenço tá, pô, tá bem, tá se firmando no time, viu? Esse cara Tá, joga tá. bola bem. Tô gostando de ver o futebol dele. E o Mas Chatson também, uma boa fase, bem melhor do que do hoje, ano passado. Os hoje ele dois, jogou assim, bem. estão em controle bem. O que falta mesmo é futebol, né? Coisa do futebol. Fazer gol e segurar o jogo. Não levando o amarelo, pra mim tá ótimo. Já começa bem. O Na Chato cada três levando partidas amarelo. suspenso. Pra ficar suspenso no outro jogo, pra mim já tá ótimo. Então, é isso. Bem que pra mim o gol, até o mascote fazendo gol, o vovozão lá, o mascote, as vovozãs fazendo gol, pra mim tá ótimo. A gente espera, obviamente, dos atacantes. O cara é pago pra isso, né? O cara tá É. lá pra fazer isso. O cara se posiciona em campo pra fazer isso. Mas, cara, saindo o gol pode ser até do Richard. O Vencendo a importante é partida, 3 pontos, toda a vida assim chegando, tá ótimo. É a bola entrar e que não tenha sufoco esse ano para subir e nem pressão também para cair. Então, beleza, João. Valeu aí pela participação. Até a próxima rodada aí. A gente volta a conversar para próximo jogo aí do Ceará, próximo compromisso.
Mirassol.